Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a CNN e este é o Conexão Infra, o programa que todas as semanas aborda os desafios, os gargalos, os rumos, as soluções para a infraestrutura brasileira. Hoje nós temos o prazer de receber nosso primeiro convidado da área de saneamento, René Silva, CEO da Iguá. Antes de partirmos aqui para as perguntas e respostas, eu queria trazer aqui uma breve introdução de quem é o René Silva. René Silva é graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo prestigioso ITEM São José dos Campos e tem um MBA em Logística Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Há longo tempo milita na área de infraestrutura, foi diretor operacional da Hidrovias do Brasil, depois assumiu a liderança da concessionária Alto Raposo Tavares e migrou finalmente para a Iguá Saneamento, inicialmente como diretor executivo de operações, até assumir no ano passado o cargo de presidente da empresa. Eu, junto com o analista de infraestrutura aqui da CNN Infra, Fabrício Julião, nosso editor adjunto, recebemos o René Silva e eu já começo, René, te perguntando o seguinte: a Iguá teve uma ligeira redução no seu endividamento no final do ano passado, com os resultados do quarto trimestre, mas ainda é uma alavancagem relativamente alta. O que eu te pergunto isso requerirá novos aportes dos acionistas da Iguá ou implicará uma redução do apetite da empresa nessas concessões, nesses leilões de saneamento que vem por aí? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom, obrigado, Hitner, obrigado, Fabrício, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que primeiro, quando a gente fala de dívida dentro da Iguá, a gente precisa trazer dentro de um contexto da companhia. A companhia ela tem operações em diferentes estágios de maturidade. Acho que no contexto geral, a Iguá ela opera em 6 estados, atendendo 6 milhões de pessoas dentro desse nosso universo. E ela tem estágios muito diferentes dentro da operação. Quando a gente olha as operações recém-adquiridas, eu tenho Sergipe, que é uma grande operação que cobre 74 municípios, é o estado de Sergipe inteiro. Eu também tenho Rio de Janeiro, que está numa fase de maturação, indo para o 4º, para o 5º ano. E eu tenho uma PPP também em Iguaçu, né, PPP conjunto com a Sanepar, que também requer uma base de investimentos importantes. Em saneamento é importante dizer que todo investimento, primeiro, é colocado no início, garantindo que você tenha os recursos necessários para mudar a infraestrutura, melhorar a infraestrutura, e logo depois você começa a ter o recebimento da receita. Toda a estruturação de dívida é feita com base numa visão de financiamento com um projeto, ou seja, cada etapa dentro desse investimento é lastreado com a recebimento da receita, ou seja, você tem isso de uma forma muito bem estruturada. E quando eu tiro toda essa fase inicial de projetos e penso só nas operações fora esse estágio inicial de investimento, a alavancagem da companhia está em 3,5 vezes EBITDA, que é uma alavancagem bastante saudável para o setor de infraestrutura. René, eu quero pegar então carona na pergunta do Hitner e até no que você acaba de nos responder para saber o que a gente pode esperar da Iguá a partir de agora, se vai ser mais focada nas próximas concessões, nos leilões que estão por vir, ou se o foco vai ser, como você bem mencionou, em Sergipe, nos ativos que vocês já adquiriram. Também a gente tem que olhar o contexto macroeconômico, né? A gente tem um contexto macroeconômico bastante desafiador. Dentro desse contexto, a companhia ela está fazendo o aporte de capital de uma forma muito disciplinada. E dentro dessa disciplina financeira, a gente está realmente olhando para dentro das nossas operações para conseguir todos os ganhos de eficiência, não só com o início da operação de Sergipe, mas também com a estruturação e desenvolvimento das operações do Rio de Janeiro, com as outras operações que a gente já tem também, tendo o ganho de eficiência para garantir a formação de uma plataforma de investimentos dos nossos acionistas e garantir que no futuro a gente também tenha a possibilidade de investimentos, de novos investimentos de participação em leilões. Isso não significa, portanto, que a gente não está olhando. Acho que é importante dizer que a gente olha
dentro de uma estratégia de crescimento da companhia, cidades com mais de 200 mil habitantes e que têm uma localização geográfica próxima das nossas operações. Isso faz com que a estratégia fique bastante conectada, né? E a gente pense bastante de uma forma disciplinada nessa alocação de capital, nessa estruturação financeira de uma forma adequada para ir nos ganhos de eficiência. Renê, eu te agradeço imensamente por ter mencionado a sinergia geográfica buscada pela Iguá. Considerando isso, você tem uma operação em Sergipe, logo a oferta de mais um bloco, o bloco final ali de Alagoas. Esse bloco é um bloco que a Iguá pretende entrar? Por outro lado, a grande estrela do ano deve ser a privatização da Copasa. Indo direto ao ponto, essa vocês entram ou vocês não entram? Separar em duas respostas, então, Hitner. Acho que começando primeiro pela Copasa, a Copasa ele é um investimento um pouco diferente das estruturas e das estratégias da Iguá. Então, a Copasa, a gente, obviamente, vai olhar com um pouco menos de interesse, tá? Eu acho que, reforçando o ponto que eu tinha comentado anteriormente, essa sinergia em termos geográficos, que é o que você bem comentou. Eu tenho ali uma operação em Sergipe, logo do lado eu tenho uma estruturação de um bloco D no futuro que possa realmente vir a acontecer e deve vir a acontecer. Realmente o bloco D ele vai ter, não só pela nossa participação que a gente tem ali em uma PPP, de captação e adução e tratamento de água na região, faz todo sentido a gente olhar com todo mais detalhes. Então, vou imaginar também que Rondônia é vizinho de Mato Grosso, vocês já estão em Cuiabá, Rondônia pode interessar. Reginaldo, acho que você pegou bastante a lógica do que a gente está falando. Realmente a gente vai olhar com bastante critério e essa disposição geográfica em que a gente possa ter as visões de sinergia acontecendo, ou seja, essa proximidade geográfica, ela cria um efeito positivo para a gente e a gente vai realmente olhar com todo o detalhe e todo o cuidado. Renê, eu quero te perguntar o seguinte, até já seguindo essa linha de raciocínio que a gente vem aqui construindo. Você citou as condições macroeconômicas para defender a posição da Iguá no momento, o modelo de negócio que você vem comentando. Eu quero entender primeiro, quais condições especialmente têm impactado, se isso tem mudado o plano de negócios da Iguá a partir de agora e, inclusive, como que você pensa em relação à IPO, porque a gente tem uma escassez de IPOs hoje no Brasil. Até pouco depois da pandemia, algumas empresas começaram a olhar melhor ali uma oferta pública de ações, mas acabaram desistindo. Então, eu queria saber qual é a sua visão, a visão de vocês nesse momento. Acho que o cenário macroeconômico, de novo, tem colocado muitas das empresas para realmente olhar um pouco mais internamente e pensar nos ganhos de eficiência. Eu acho que isso é bastante natural dentro do que a gente está vivenciando dentro do país. Não é contrário, não é diferente também para a Iguá, em que essa alocação de capital, conforme eu comentei, a gente vai ter bastante disciplina e também esses ganhos de eficiência, de como trazer um serviço de qualidade para o nosso usuário final. Quando a gente faz isso, a gente consegue liberar mais capital para conseguir olhar investimentos, as concessões e fazer realmente as decisões estratégicas de uma forma mais equilibrada. Quando a gente pensa em IPO, Hitner, acho que... Não, por favor, sobre a IPO, né? É super importante. Quando a gente pensa em termos de IPO, a companhia, a Iguá, é muito bem estruturada do ponto de vista de governança, é uma estruturação bastante simples, os acionistas são de primeira linha, eles têm experiências internacionais, os acionistas são fundos internacionais, fundos de pensão e também braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, é uma estrutura bastante positiva com toda a governança, a companhia já é listada, acho que é outro ponto importante também, e faz com que a gente tenha uma estrutura muito adequada para, no momento certo, na janela certa, a gente também participar de IPO. O que seria uma janela certa, Renê? Eu acho que ela está se deslocando ao longo do tempo, né, Hitner? Essa pergunta ela não é tão simples de falar, né? Eu acho que você tem outros parceiros, outros players que já estão buscando essas agendas, buscando olhar essas janelas de uma forma mais proativa do que a Iguá. Mas um ponto importante é que a Iguá não necessita
necessariamente de capturas de mercado como as estruturas de IPO para fazer o seu desenvolvimento das suas operações. Então a gente vai estar atento realmente às condições melhores do mercado junto das janelas de mercado que vão surgir eventualmente no futuro. E ela precisa, considerando essa estrutura de alavancagem que você mencionou na sua primeira intervenção, mais saudável, você enxerga uma necessidade de aporte dos acionistas para sustentar um crescimento da empresa? A gente sempre olha a estrutura de capital com bastante cuidado. As necessidades da companhia, elas vão estar de acordo com a melhor posição de mercado. O que realmente a gente tiver de possibilidade melhor para essa estruturação financeira dentro da companhia. Tá? Então, não necessariamente eu preciso de um aporte dos acionistas, eu posso estruturar uma visão de dívida e acompanhar o que eu tinha comentado lá no início. Toda a estruturação é feita com uma visão de um project finance, ou seja, eu tenho um casamento muito claro entre qual é o meu dispêndio de CAPEX, ou seja, meu valor de investimento, versus as receitas que estão entrando ao longo do tempo. Eu gostaria de seguir nessa linha de raciocínio, mas avançar no seguinte ponto. O Hitchner te perguntou qual seria então o melhor cenário para um eventual IPO. O setor de infraestrutura, quando a gente pensa em IPO, a gente tem visto algumas desistências, até mesmo pelas condições macroeconômicas que você já citou. Então eu gostaria de entender o posicionamento do setor de infraestrutura hoje na Bolsa Brasileira, na economia e na percepção, de um modo geral, do investidor. Como fazer saneamento ser algo palpável para o investidor hoje? Acho que quando você faz uma análise da companhia, você sempre olha qual é a projeção futura de crescimento dessa companhia. Você olha qual é a estrutura de capital que ela tem, como que ela se prepara para uma visão de crescimento. Lá atrás também eu comentei a respeito de olhar a companhia do ponto de vista de eficiência, de ganho em eficiência. É uma preparação muito clara para, com menos dinheiro, conseguir fazer mais de rentabilidade, não só para uma visão de acionista, mas também para um pensamento futuro. Então, quando você olha uma companhia com uma estruturação bastante adequada, com acionistas de primeira linha, com uma visão de futuro, uma projeção de crescimento importante, isso faz com que atraia possibilidades de IPO, de benefícios maiores para quem pode investir nessa companhia. Acho que um dado importante da Iguá é que só com as operações contratadas hoje, daqui a 3 ou 4 anos eu dobro a receita da companhia. Ou seja, a Iguá ela cresce hoje com os ativos já contratados 2 dígitos por ano. Isso faz necessariamente que eu tenha que ter todas as estruturas funcionando, a governança plena funcionando, todas as características necessárias para um desenvolvimento de infraestrutura, conforme você comentou, para garantir que, no final, todo o meu investimento ele é direcionado para o meu usuário final. Ou seja, para que ele abra a torneira e que ele tenha água tratada, que ele tenha esgotamento sanitário e que eu cumpra todas as metas de universalização. Ou seja, até 2033 eu tenho que ter 99% da população com água tratada e 90% com esgoto também dentro de tratado. René, vamos fazer um combinado aqui entre a gente? Você deu uma ótima visão panorâmica aqui da situação financeira e projetou a Iguá para os próximos anos. Tá. A IPO, aporte. Agora, vamos deixar para o segundo bloco aqui as operações efetivamente no Rio de Janeiro, em Sergipe, em Cuiabá, no Paraná. Eu queria fazer uma breve pausa, mas já a gente volta aqui com René Silva, CEO da Iguá Saneamento. O Conexão Infra está de volta hoje com René Silva, CEO da Iguá Saneamento. René, nessa mesma cadeira aí onde você está sentado, esteve recentemente conosco o Pedro Palma, CEO da Rumo, que estava nos contando sobre um problema de segurança. Mas aí a gente não está falando de segurança jurídica, não. Estamos falando de segurança física mesmo, que as empresas de infraestrutura enfrentam. Vocês operam um bloco absolutamente relevante no Rio de Janeiro
em que já fizeram muita coisa, já modernizaram uma estação de tratamento de esgoto, um investimento ali de 170 milhões de reais, melhoraram a qualidade da água ali no complexo lagunar, excelente. Mas a minha pergunta é relevante diante do cenário que vocês enfrentam no Rio de Janeiro, que é uma região, não vamos tapar o sol com a peneira não, dominada em muitos lugares pelo tráfico ou pela milícia. Como é que vocês sobem o morro? Como é que vocês entram nas comunidades para fazer ligação de esgotamento sanitário num cenário como esse? Quando a gente pensa em termos de esgotamento sanitário, levar água tratada, realmente a gente tem que olhar todas as condições que a gente tem para atender dentro de uma comunidade, como você comentou ali no Rio de Janeiro, né? O nosso objetivo no final é garantir que as nossas metas de universalização, que são 90% de esgotamento sanitário para todos e mais 99% de água tratada, realmente aconteçam. A gente não interfere com uma visão de comunidade. Eu acho que uma coisa bem interessante que a gente faz a gente convida o colaborador da Iguá, ele vive na comunidade, ou seja, ele consegue trabalhar dentro do ambiente natural que ele está inserido. Isso faz com que a gente não interfira dentro de nenhuma das dinâmicas dentro da comunidade e a gente também consiga fazer as conexões, fazer nosso trabalho de ligação de esgoto, fazer nosso trabalho de conscientização de uma forma bastante adequada. Acho que o importante, Ritner, é que quando a comunidade percebe que é um serviço básico, né? É dignidade que a gente está levando para a comunidade, a gente não tem problemas para fazer nosso trabalho dentro da comunidade. A gente é bem aceito e a gente consegue fazer os nossos investimentos acontecerem de uma forma bastante positiva. Tá? Mas isso é um ponto bastante curioso, quer dizer, quem efetivamente toca uma obra ali dentro da comunidade é um colaborador, um funcionário da Iguá, que normalmente pertence àquela própria comunidade. Essa é uma estratégia deliberada da companhia para dirimir resistências na entrada. Isso é pensado. Isso é pensado. A gente chama isso de sensibilização, em que a gente comenta, né, entra dentro da comunidade, mostrando os nossos programas sociais, convidando esse time para trabalhar dentro da Iguá, né, dentro dos nossos critérios de seleção. Isso faz com que o nosso serviço ele seja percebido de uma forma diferente. Renê, você citou a universalização dos ativos de vocês, onde vocês trabalham até 2033, que vocês vão cumprir rigorosamente essa meta. Quando essa meta foi estabelecida, havia um tempo maior para esse cumprimento, mas 2033 já não parece tão longe. Quero te perguntar o seguinte, até com base no que o Ritner trouxe sobre o Rio de Janeiro. Em que pé a gente já consegue quantificar do que faltaria para essa universalização dos ativos de vocês, se você tiver algum dado, e qual que é a maior dificuldade, né? Ou seja, em qual região? É no Rio de Janeiro, por esse ponto que o Ritner trouxe? É em Cuiabá, em Sergipe? Onde que está a maior dificuldade para vocês cumprirem efetivamente essa meta até 2033? Acho que primeiro a gente também precisa colocar dentro de uma visão de contexto, né? Eu tenho estágios diferentes em cada uma dessas operações. Então, Cuiabá, quando você olha Cuiabá, já é um case importante da companhia de universalização. Quando eu olho todas as áreas regulares dentro de Cuiabá, é uma operação madura e essa operação ela tem todos os índices de tratamento de esgoto e tratamento de água, né, e levar a água também já cumpridos dentro dessas áreas regulares. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho um desafio, além de todo o trabalho integrado que a gente fez de reforma da ET Barra, né, que é uma grande estação de tratamento de efluentes na Barra da Tijuca, que coleta todos os efluentes daquela região. Além desse grande marco importante que a gente teve, a gente também tem investimentos em coletores de tempo seco, que integrados com uma dragagem que a gente faz nas lagoas da região, a gente muda a característica ambiental do Rio de Janeiro. Então, é uma outra fase que a gente tem. E Sergipe, quando a gente olha Sergipe, a gente acabou de assumir, né, a concessão e lá a gente tem não só as metas, né, elas também têm as suas curvas para serem atingidas dentro desse período e elas vão ser atingidas, mas é um estágio diferente. Apesar de você ter uma ligação
de água, basicamente com índices de 90%, você tem muita intermitência de água, ou seja, falta muita água. E é um problema histórico dentro da região que, obviamente, a gente está fazendo os investimentos para a gente poder realmente trazer essa água com mais regularidade dentro da população e seguindo com as curvas para cumprir essa visão de investimento. A gente falou um pouquinho sobre segurança física mesmo, ipsis literis, e eu queria ir para a boa e velha segurança jurídica, que é esse fantasma para muitos setores da infraestrutura. René, em Cuiabá, a gente teve um episódio, para quem não está familiarizado, chegou o prefeito novo, tomou posse em janeiro de 2025, viu um reajuste que nem era de 2 dígitos, viu um reajuste do qual ele discordava, se manifestou perante a agência reguladora, de forma contrária a esse reajuste. A agência reguladora manteve esse reajuste e o prefeito mandou um projeto de lei extinguindo essa agência reguladora e criando uma outra no lugar diretamente ligada ao seu próprio gabinete, para aumentar, obviamente, o poder, a sua influência sobre a regulação e a fiscalização do serviço de saneamento básico, entre outros. Quando você explica isso para o seu investidor, para o seu controlador canadense, René, ele te diz o quê? A gente tem rigorosamente todas as visões de contrato da IGUA sendo cumpridas e as discussões em termos de aumentos, desequilíbrios, elas acontecem naturalmente pela visão do contrato. Acho que é muito difícil a gente conseguir prever uma vida do contrato por um projeto de 30, 35 anos. Então, são processos naturais que vão acontecer da visão de reequilíbrio. Quando a gente olha até a visão de você ter um aumento e um reajuste que impacta de uma visão de tarifa, é bastante natural de se questionar se essa visão de tarifa ela realmente pode ser o melhor caminho para você ter esse reequilíbrio do contrato ou até mesmo você ter a recuperação natural do contrato, né? Acho que no caso de Cuiabá, a explicação, obviamente, em que a gente fez dentro desse termo, foi como um stakeholder bastante técnico e principal participar de todas as discussões públicas que envolveram em relação à agência reguladora. Eu acho que a nossa participação ela foi bastante efetiva, assim como também da sociedade, até de outros órgãos, e de tal forma que a gente conseguiu mostrar que a independência de uma agência reguladora é a força e o equilíbrio de uma segurança jurídica que a gente precisa para tocar um contrato de tão longo prazo. Tá? Se há um temor de que esse caso citado possa se repetir, abrir um precedente, por exemplo, para intervenções desse tipo nas agências reguladoras, e aproveitando a pergunta, em relação ao setor de saneamento, se você acha que há gargalos muito evidentes, quando a gente compara aqui com outros setores, é óbvio e evidente que o Brasil tem algumas dificuldades em alguns ambientes, seja regulatórios, seja jurídicos, mas o setor de saneamento em específico, ele está muito atrasado, há esse déficit em relação ao que o país pode oferecer no ambiente jurídico, regulatório, e como eu comentei no início, se isso pode acabar, esse caso mencionado pelo Richtner, abrindo um precedente futuro. Acho que isso é uma tendência. Então, quando você pensa em termos de evolução de regulação, ela tem acontecido no saneamento. Acho que os últimos leilões é uma prova muito clara de que você tem processos de regulação muito mais definidos, uma segurança jurídica bastante colocada de uma forma bastante clara. Isso faz com que o setor ele ganhe cada vez mais importância e uma segurança jurídica adequada para dentro dos seus investidores. Eu queria te questionar sobre uma questão que me parece estar se tornando sensível em diversas concessões de saneamento, não sei se é o caso da IGUA especificamente, mas vale como um contexto geral, que uma grande companhia de saneamento participa do leilão, arremata aquele contrato, chega e quando começa efetivamente a operar, descobre que não tinha uma cobertura de 20% já de esgotamento sanitário, como dizia o edital, tinha de menos da metade do que dizia o edital, ou que a água tratada não chegava a 90% das residências, como diziam os estudos, chegava, na verdade, a 75%. Essas falhas de estudos têm sido recorrentes, René. Em que medida isso está se espalhando e se transformando num problema
numa insegurança para entrar numa nova concessão. Você conseguiria dimensionar isso para a gente? Eu acho que quando, também de novo colocando isso dentro de uma visão de contexto, né? Saneamento, eu tenho muita coisa que está enterrada, né? São dutos, canos que estão enterrados e toda a apuração dos índices de cobertura, de alguma forma, eles são autodeclarados. O que é importante do ponto de vista dentro dessa matriz de risco é que a gente tenha a clareza de como que isso vai ser reequilibrado, né? Que a gente tenha os fóruns adequados disso, de como esse processo ele vai ser reequilibrado, de tal forma que você mantenha a saúde do contrato. Tá? Então, eu acho que em saneamento esse é um processo que tem evoluído muito. Eu considero também que essas diferenças em termos de inícios de cobertura ou até mesmo de divisões de como a infraestrutura ela está, elas são processos naturais, então você tem mecanismos de reparo, mecanismos de entendimento de como corrigir esses elementos ao longo do tempo, ou seja, a gente tem, a partir de um histórico no início do contrato, você consegue fazer uma investigação mais apurada e efetivamente fazer um pleito ou uma visão de reequilíbrio dentro daquele contrato, dado que os índices eles são um pouco diferentes. Renê Silva, CEO da Iguá Saneamento, nosso, em nome aqui meu, do Fabrício Julião, muitíssimo obrigado por ter vindo aos estúdios da CNN em São Paulo e inaugurado aqui essas discussões sobre saneamento básico, água e esgoto no Conexão Infra. A gente falou já muito de rodovias, de mobilidade, de ferrovias, de construção, agora entrando nessa estrela, nessa queridinha do setor de infraestrutura que é o saneamento básico. Muito obrigado e o Conexão Infra volta na semana que vem. Até lá!